Muito bom dia, minha família amada do coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. E família amada, o vídeo de hoje é um vídeo muito precioso porque vocês me pediram dicas para ler a Bíblia e eis-nos aqui. Família, nós criamos uma metodologia, um passo a passo, 3 passos bem simples para que você possa abrir a Bíblia na sua casa. E entender por que você abre a Bíblia na sua casa. Por que a gente lê a Bíblia? Vamos começar por aí. A gente lê a Bíblia porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vai encontrar o nosso Pai do Céu. A gente vai conhecer mais do nosso Pai do Céu. A gente vai ouvir a voz da verdade. A gente vai ouvir a voz de Deus. E toda vez que a gente passa tempo com o nosso Pai do Céu, a gente se torna cada vez mais semelhante a Ele. Toda vez que a gente passa tempo com uma pessoa, qualquer pessoa que seja, você passar tempo, você vai começar a se alinhar com essa pessoa, a se moldar, a modelar esta pessoa. É natural, isso acontece de forma natural. Pode ter certeza, você está se moldando as pessoas que você mais convive. Você vai ficar parecido, você vai pensar parecido, você vai falar parecido, você vai ter interesses parecidos das pessoas que você mais convive. Isso é natural. Então o nosso Pai, ele nos fez pra gente viver com Ele, pra gente passar tempo com Ele, pra gente se tornar semelhante a Ele, para que a gente seja cada vez mais e cada dia mais parecidos com Ele, amém? Para que a gente tenha a vontade dele, o caráter dele, o coração dele, os pensamentos dele, as palavras dele, as intenções dele, para que a gente seja parecido com ele aqui nessa terra, amém? Para que a gente seja a justiça de Deus aqui nessa terra, para que a gente seja a resposta de oração aqui nessa terra, para que a gente seja luz, sal aqui nessa terra, para que a gente seja representante do céu aqui nessa terra. Amém? Amém. Então hoje, a primeira dica que eu já quero te dar aqui é a seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, escreva aquilo que você leu. Não precisa ficar lendo a Bíblia, nossa, muita coisa, um capítulo inteiro. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã em Cristo, e aí ela falou assim, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia porque eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler, acho chato, não entendo. Aí eu falei, não, você não precisa ler muito. Ela falou, não, eu sei, eu só preciso ler um capítulo por dia. Eu falei, não, calma, é menos que isso, você não precisa ler um capítulo por dia. O que você precisa é ter um encontro com o seu Pai do Céu, você precisa passar tempo com o nosso Pai do Céu. É só isso que você precisa fazer. E para isso você precisa ler a Bíblia e ler um trechinho da Bíblia. E uma coisa que ajuda muito é você escrever aquilo que você lê. Eu faço isso todos os dias. Eu sempre escrevo aquilo que eu leio, porque isso me ajuda a fixar aquilo que eu estou lendo. Quando a gente escreve, é como se a gente estivesse lendo 2 vezes. Quando a gente fala, é como se a gente estivesse lendo 3 vezes. Quando a gente pratica, é quando a gente começa a se tornar aquilo que a gente leu. O Senhor falou isso pra mim esses dias, no secreto, e ele me trouxe a memória aqui agora. Gostei muito disso, vocês gostaram também? Me contem aqui. Então, o que acontece? A primeira dica é, escreva. A segunda dica é, não precisa ler muito, lê pouquinho mesmo. Aí eu falei pra essa irmã ontem, né? Falei, irmã, lê aqui. Lê aí, vou falar pra vocês, é Romanos 12, 17. Aí ela começou. Não retribuam a ninguém mal por mal. Eu falei, parou. Ela olhou pra mim, falou, só isso? Eu falei, é. Ela falou, assim tudo bem, assim é fácil, assim eu consigo, assim eu dou conta. Eu falei, então começa assim. Então faz assim. Você não precisa ler nenhuma estrofe inteira, você lê uma frase. Você lê uma palavra. Mas qual é a metodologia que a gente vai aprender e aplicar a partir de agora? É entender quem Deus é, como Ele pensa, o que Ele quer que a gente faça. E dizer, Pai, que seja feita a sua vontade. Alinhar o nosso coração com o dele, o nosso caráter com o dele, a vontade dele com a nossa. Então vamos lá. Vamos ler aqui de novo, juntos, tá? Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Eu perguntei para ela, quem Deus é a partir disso que você leu? O que você consegue enxergar do nosso Pai do Céu a partir disso que você leu? Ela falou, eu entendi que Deus, ele não gosta de maldade, eu entendi que Deus, ele quer que eu faça o bem, que eu não faça o mal, mesmo se eu receber o mal, ele não quer que eu faça o mal, ele quer que ele é bom,
ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é perdoador, e ela começou a me falar, ela começou a entender quem Deus é, que pessoa é essa que fala isso pra você? Que pessoa é essa que te dá este conselho, que te faz essa afirmação, que te dá essa ordenança, que te dá essa instrução? Te fizeram mal? Não paga o mal com mal, não se vinga. Te fizeram mal, foram injustos com você, foram injustos com você, errinho de português aqui. Fizeram alguma coisa de errado com você. Não faça o mal só porque te fizeram mal. Não seja vingativo. Não retribua o mal com o mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Bom, então Deus é essa pessoa que está me aconselhando, que está me instruindo e me mostrando que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é misericordioso, que Ele é perdoador, que Ele é a justiça, que Ele vê todas as coisas, que Ele quer que a gente entregue tudo para Ele. Se me fizerem o mal, eu entrego para Ele e deixo Ele resolver, porque Ele é justo. Tudo que a gente planta, a gente o quê? Colhe. Mas eu não posso começar a plantar o mal porque alguém plantou o mal para mim. Porque senão eu vou colher o mal também, entende? E aí eu perguntei para ela, segundo passo, o que Ele quer que você faça? Bom, Ele quer então que eu libere aqueles que me fizeram mal. Ele quer que eu sempre faça o bem, que eu permaneça fazendo bem. Ele quer que eu tenha meu coração limpo. Ele quer purificar o meu coração. Ele quer que tenha amor, misericórdia no meu coração, porque muitas vezes as pessoas vão fazer o mal sem consciência de que estão fazendo mal. Muitas vezes as pessoas elas vão dar aquilo que elas o quê? Têm. Ai, guarde o seu coração, porque do seu coração depende toda a sua vida. As pessoas falam o que elas têm no coração. As pessoas têm no coração aquilo que elas escutam. Quem foi o conselheiro dessas pessoas que te fizeram mal? Quem foi os exemplos, os modelos dessas pessoas que te fizeram mal? O que essas pessoas viram, o que essas pessoas passaram para estar fazendo mal? E às vezes fazendo mal sem consciência de que estão fazendo mal. Essa irmã, né, ontem a gente estava num grupo de crescimento da igreja, chama GC, Grupo de Crescimento da Igreja. Então muitos irmãos se reúnem na casa dela, dessa irmã inclusive, né, a gente estava na casa dela, e a gente tem esse tempo de ler a palavra, de refletir nela, e as pessoas contam suas experiências, e as pessoas geralmente costumam contar suas dores, né, suas, muitas vezes aquilo que ainda tá no coraçãozinho, sabe? Aquilo que machucou, aquilo que foi difícil, aquilo que foi um conflito, como lidou com esse conflito, como lidaria com esse conflito agora tendo esse conhecimento do Senhor, tendo essa luz do Senhor, tendo essa palavra do Senhor, tendo essa instrução do Senhor. Foi a melhor forma de lidar? Não foi a melhor forma de lidar? Né? Porque se é pra gente fazer para o outro aquilo que gostaria que fizesse pra gente, se alguém me fez o mal, o que eu gostaria que fizessem por mim se eu fizesse o mal de forma inconsciente? O que eu gostaria que fizessem por mim se eu fizesse o mal e eu estava dominada pelas trevas? O que eu gostaria que fizesse por mim? Bom, eu gostaria que me perdoasse. Eu gostaria que tivessem paciência comigo. Eu gostaria que me ensinassem. Eu gostaria que conversassem comigo. Eu gostaria que tivessem amor por mim. Eu gostaria que me ajudassem. Eu gostaria que me libertassem do domínio das trevas. Eu gostaria de ter escamas que caem dos meus olhos. Eu gostaria de ter sabedoria, eu gostaria de ter um toque, uma graça, uma bondade de Deus, eu gostaria que alguém orasse por mim, alguém intercedesse por mim, eu gostaria. É isso que eu realmente gostaria. Mas muitas vezes, quando a gente recebe o mal, a gente leva pro pessoal, na verdade. A gente acha que é sobre a pessoa. A gente acha que a gente não tem aqueles olhos, né, de Jesus, muitas vezes, que enxerga o que veio antes dessa ação. Como é a história dessa pessoa? De onde ela veio? Pelo que ela passou? Jesus conhece tudo de nós. Jesus, ele conhece todas as nossas dores, as nossas cicatrizes, ele conhece a nossa história, ele conhece nossas dificuldades, nossa humanidade, nossos limites, nossos pecados. E ele veio o quê? Julgar? Ele disse, não, eu vim salvar. Eu não vim te julgar, eu vim te salvar. Tem o tempo do julgamento? Tem o tempo do julgamento, mas ainda é o tempo da graça, da bondade, da misericórdia, do perdão do Senhor. Então,
a gente precisa dar para o outro aquilo que a gente gostaria que dessem pra gente. Então eu preciso começar a pensar, o que Deus quer que eu faça? Ele quer que eu seja misericordiosa, Ele quer que eu perdoe, Ele quer que eu libere, Ele quer que eu compreenda, Ele quer que eu tenha compaixão. Eu tô tendo? Eu sempre tive? Tem alguma coisa que eu tô aqui retendo no meu coração? Eu preciso me analisar, preciso olhar pra mim mesma, sabe? Ou se eu tiver hoje mesmo alguma situação na minha vida, hoje mesmo, tá? Hoje mesmo. Alguma situação na sua vida, onde você se sente ofendida, onde você sente que algo foi injusto, como que você vai lidar com isso? Você vai lidar com compaixão, com misericórdia, com compreensão, com entendimento, com sabedoria? Ou você vai pagar o mal com o mal? Ou você vai retribuir o mal com o mal? Você vai ficar com raiva, você vai ficar com ódio, você vai ficar brava, você vai acabar com o seu dia, você vai reclamar, você vai julgar, você vai criticar, você vai... Enfim. Você pode falar, você deve falar, inclusive ontem, né, no nosso GC a gente conversou sobre isso. A gente não pode fugir do conflito, a gente tem que se posicionar, a gente tem que falar, a gente tem que falar com firmeza, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar com esse entendimento, com esse amor. Muitas vezes a gente está lidando com pessoas que não têm a mesma maturidade que a gente, que não têm o mesmo entendimento que a gente, que não têm a mesma visão que a gente, que ainda de repente não recebeu o mesmo toque que a gente, a mesma transformação que a gente, o mesmo cuidado, a mesma bondade, a mesma graça. Então a gente tem que ser muito grato, muito grato. E quando a gente dá isso, a gente recebe isso. À medida que você julgar, você vai ser julgado. Quem dá alívio para os outros, alívio receberá. Se você não perdoar o próximo, Deus não vai poder te perdoar. Amém? E o último passo da nossa metodologia é a gente dizer, Pai, que seja feita a sua vontade. Então, nesse dia, Senhor, nos ajuda a praticar essa palavra. Você vê? A gente não precisou ler nada além de uma palavra, mas olha o quanto Deus já se revelou, já mostrou quem Ele é, como é que Ele pensa, do que Ele gosta, o que Ele quer que a gente faça, qual é a vontade dEle para a nossa vida. A gente não precisou ler nem uma estrofe inteira, nem muito menos um capítulo inteiro, nem mesmo a Bíblia inteira, para a gente conhecer aquilo que o Senhor quer se apresentar hoje, de pouquinho em pouquinho. E quanto mais sede, mais fome você tiver, mais você vai conhecer dele, mais você vai ter dele, mais você vai ser transformado, mais você vai ser imagem e semelhança dele. Mas não deixa que as desculpas, que as distrações, que as coisas desse mundo te roubem do mais importante, do mais valioso, do mais precioso, da realmente boa parte, que é passar tempo, que é conhecer o Senhor, que é ouvir o Senhor, que é ser renovado, fortalecido e receber o amor dele, a vontade dele, a verdade dele para as nossas vidas, para o nosso dia. Amém, família! Deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir. E família amada, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, seja um transbordador generoso, seja um abençoador, não retenha aquilo que o Senhor te dá. Compartilhe sem cessar tudo que o Senhor colocar na sua mão, todas as bênçãos que Ele colocar na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.